Namastê, sou o mestre Alec Hoffer, você está no canal Shintoísmo Cristão. Espero que você esteja gostando das nossas mensagens, dos nossos estudos, dos nossos bate-papos. Se estiver gostando, mesmo que também não esteja gostando, escreve para mim, quero bater um papo com você. novoeon52@gmail.com ou entre em contato com o administrador do canal. Lembrando que depois que você terminar de ver esse vídeo, dá um curtir aí no nosso vídeo, siga o nosso canal, porque nós vamos estar sempre postando novas mensagens, novas reflexões para a gente aprender junto, ok? Esses dias eu vi uma coisa engraçada na televisão. Eu vi um programa de uma igreja, dessas igrejas aí que surgiram e cresceram rapidamente. E a bispa dessa igreja, que é uma bispa loira, muito bonita, né? Estava junto com pastoras também muito bonitas. Estavam subindo um monte, uma montanha lá. Diziam que iam consagrar um manto para levar para a igreja, que as pessoas iam tocar no manto, iam ser curadas, né? O manto ficou milagroso, porque oraram no manto em cima de uma montanha. Aí as pastoras disseram que iam passar 3 dias nesse monte e que iam descer direto para as igrejas, né? Você imagina, né? Acho que não sei quantas mulheres tinham, 10 mulheres, 3 dias numa montanha, fazendo suas necessidades no meio do mato, né? Que coisa mais bizarra, né? Uma coisa estranha, coisa esquisita. E é engraçado, né? Porque eu não sei que mágica, eu acho que Deus já está fazendo um milagre cosmético também, porque aí as mulheres desceram 3 dias no monte, cabelo arrumado, maquiadas, e disseram elas, fomos direto para o altar. Tirando aquilo que é óbvio, ou seja, a necessidade de parecer para as pessoas heróis da fé, que estão se sacrificando, porque afinal de contas, esse manto, você pega nele e daqui a pouco tem um envelopinho, né? Tem um propósito de dinheiro para Deus te atender, porque essa é a linguagem evangélica, né? Mas deixando isso de lado, a preocupação em impregnar a mente das pessoas com o heroísmo. Olha, essas pessoas estão abrindo mão de dormir nas suas casas, estão dormindo no monte, e não tem banheiro para usar, e tem perigo, e está exposto ao clima, né? Para aquilo que o certo bispo aí nos anos 90 foi gravado falando, né? Que o pastor deve ser o herói do povo, né? Ele posa de herói para as pessoas. Então, deixando de lado toda essa manipulação, e as pessoas veem tanto isso, e veem só isso, que elas nem imaginam que existe uma outra alternativa. No Evangelho de João, o 4º Evangelho da Bíblia, justamente no capítulo 4, Jesus encontra com uma mulher num poço, um poço de água, e essa mulher pergunta para Jesus, eles estão aos pés de um monte, e ela pergunta para Jesus, aonde que nós devemos adorar a Deus? Em Jerusalém ou aos pés desse monte onde os nossos pais adoravam? Interessante que essa pergunta da mulher, essa é a prática das igrejas evangélicas hoje, inclusive dessa igreja que eu mencionei há pouco. Todo o tempo é subindo montes, como se você fosse ficar mais perto de Deus porque está num lugar alto. Quer dizer, eu que estou morando no 10º andar, então estou colado em Deus. Eu sinto o cheiro dos peidos de Deus, né, mano? Porque eu tô cara a cara com Ele. E ir para Jerusalém, organizando caravanas, ou então vão só os pastores da igreja para pegar água não sei aonde, óleo não sei do que. Essa mentalidade que hoje pessoas que se dizem cristãs têm, e é tão onipresente isso, porque em todo programa, em todo canal, em toda igreja, que parece a única via cristã, o único cristianismo que se pode conhecer, para todo mundo. Para os cristãos, os que se dizem cristãos nas igrejas, e para os críticos. Parece que isto é o cristianismo. Essa mentalidade é a mentalidade dessa mulher que conversa com Jesus em João capítulo 4. Mas a resposta de Jesus é:
a hora vem, e agora quer dizer, 2000 anos atrás, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai ou a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores, eles vão conectar-se a Deus de dentro dos seus próprios espíritos. Eles vão ter uma ligação espiritual interna com Deus. Isto é o verdadeiro cristianismo. E esta é uma opção cristã presente na Bíblia também, mas ela desaparece no meio de todas essas práticas esquisitas, estranhas, né? Agora, o porquê isso? Por que é que isso acontece? Por que é que tem tantas igrejas com essas práticas esquisitas? Por que é que há muito mais igrejas com estas práticas estranhas? Onde elas começaram? Bom, o nosso assunto, eu vou tentar expor a você que me assiste, que o apóstolo Paulo que não fez parte do grupo dos 12 discípulos de Jesus, Paulo que, segundo suas próprias palavras e também o livro de Atos dos Apóstolos, foi um perseguidor da igreja primitiva, porque ele era fariseu, ou seja, fazia parte daquela elite religiosa, da mesma religião e elitista e poderosa de Israel, que condenou Jesus à morte. E ele perseguia a igreja por causa disso, porque a informação que ele tinha é que eles eram criminosos, obedientes da lei. Este Paulo é o apóstolo escolhido por Jesus, já ressuscitado, para levar a palavra do evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Gentios vem da palavra gentes. Gentios são aqueles que vivem fora de Israel e que, segundo a interpretação do Antigo Testamento, não são povo escolhido, não são povo eleito. Então, os 12 apóstolos que seguiram a Cristo, ou 11, né, se excluirmos Judas, eles exercem um ministério e um trabalho em Israel. O que você nota desse trabalho se você ler o livro de Atos dos Apóstolos? Você vai ver lá que é com Pedro que começa as campanhas de dinheiro, né? Tem até um caso famoso de um casal chamado Ananias e Safira que dão um rolo lá num terreno que eles vendem e depois Pedro decreta a morte deles porque não mentiram acerca do dinheiro que possuíam. É com os apóstolos que começa a prática de vender tudo que tem e trazer o dinheiro aos pés destes mesmos apóstolos. E é interessante porque essa prática aparece na igreja de Jerusalém, a igreja liderada pelos 12. Mas, posteriormente, você encontra nas epístolas Paulo mencionando que as igrejas de Jerusalém eram igrejas que padeciam muita necessidade. Você vai ver Paulo fazendo uma arrecadação de dinheiro entre outras igrejas gentílicas, ou do mundo grego, para enviar dinheiro para Jerusalém. E Paulo, inclusive, ao falar de Jerusalém, menciona os rebeldes que estão na Judéia. Né? Eu sei que para os imbromólogos, Paulo e os 12 eram amiguinhos que viviam colados, de mãos dadas, evangelizando o mundo. Isso não é verdade. Isso é mentira. Os 12 foram a igrejas fundadas por Paulo falar mal dele. É a eles que Paulo, em resposta às acusações que eles fizeram, que Paulo escreve 1 e 2 Coríntios. Foram os 12 que envenenaram a igreja da Galácia, com práticas da lei, jejum, circuncisão. Paulo escreve a carta aos Gálatas, todos estão na Bíblia, em resposta e como um alerta aos crentes da Galácia sobre o veneno que esses apóstolos vinham trazendo. Paulo ataca também, questiona também a pregação desses apóstolos na carta aos Filipenses. São estes apóstolos que Paulo menciona no começo da carta, que pregam a Cristo por porfia e contenda, que julgam colocar peso às cadeias dele, porque Paulo escreve a carta aos Filipenses quando está preso. Paulo fala, já no capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, ele diz aos crentes de Filipos: guardai-vos da circuncisão.
E na carta aos Gálatas ele diz que o evangelho da circuncisão foi dado a Pedro. Então quando ele diz guardai-vos da circuncisão, ele está mencionando Pedro e seus seguidores, e Tiago e outros, estiveram na igreja de Filipos. Paulo chama estes, porque é continuação do assunto, ele diz assim, eu digo chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas que estão subindo o monte, aí dizendo que o sacrifício deles vai atrair a graça de Deus, a presença de Deus, eles também são inimigos da cruz de Cristo. Porque eles estão dizendo que é o sacrifício deles, que é o subir deles ao monte, que é o eles não terem banheiro para fazer as necessidades fisiológicas deles, é o que vai trazer bênção para o povo. E é assim que eles arrancam dinheiro das pessoas. Então, o que nós vemos, eu vou ler aqui a primeira epístola de Paulo a Timóteo, a partir do verso 3, capítulo 2, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3. Para você entender a posição na qual Paulo foi colocado. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Observe que ser salvo é receber o conhecimento da verdade. Salvação não tem a ver com ir para o céu. Tem a ver com conhecer a verdade. Salvação não tem a ver com o seu marido parar de beber, ou teu filho parar de usar droga. Isso aí são consequências do conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Esse texto eu vou explicar na segunda parte dessa mensagem, Paulo, mestre dos gentios. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído, aí Paulo falando, eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor, ou seja, e mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então Paulo está dizendo que ele foi constituído apóstolo e mestre para os gentios. Os gentios somos nós. Você que não é judeu ou que não mora, que não mora em Israel, que não faz parte daquele povo primitivo que aparece até mesmo no Novo Testamento, você é gentio. É assim que você é classificado nessas escrituras. O que é dito? O que é falado? Somos mestres. Paulo é mestre dos gentios. Mestre para nós, ou seja, o evangelho que deveria ter chegado até nós, o evangelho que deveria ser praticado pelos povos fora de Israel, é o evangelho que Paulo recebeu como revelação. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar apenas um exemplo desse evangelho de Paulo, que é totalmente diferente do evangelho dos 12. Só para você ter uma ideia de que esse evangelho ele também está na Bíblia, mas a maioria das pessoas não o conhece. Eu li a primeira epístola de Paulo a Timóteo, tem a segunda epístola, depois tem a epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 14. Vou ler apenas o 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Vou ler de novo, hein? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Isso que eu falei em mensagens anteriores. O pecado é um estado de consciência. E quem está nesse estado de consciência, nada que ele faça é puro. Entretanto, aquele que alcança a pureza mental, espiritual, todas as coisas são puras para ele. Se uma mente é pura, não tem o que eu distinguir entre pecado e o que não é pecado. Este é o evangelho, eu acabei de ler a Bíblia, este é o evangelho que foi dado a Paulo. Um homem de mente pura, tudo para ele é puro. O homem que tem a mente contaminada pelo pecado, o entendimento dele, ou seja, a maneira dele compreender o mundo, Deus, a vida, está contaminada, tudo é impuro. Tudo está contaminado para ele também. Esse é o evangelho de Paulo. Que evangelho que você vê? O que você vê na TV? Você vê pregadores dizendo que homens e mulheres gays são abominação a Deus. Você vai ver a Igreja Católica, por exemplo, proibindo os métodos contraceptivos, afirmando que o sexo
a única função do sexo é para procriação, ou seja, todo sexo praticado de modo a não servir à procriação, ele é impuro. Nós passamos aí agora, há pouco tempo, a Sexta-feira da Paixão, né? E a maioria dos católicos, ou todos os católicos, não comem carne, quer dizer, restrições alimentares. Se você tem um amigo adventista ou tem uma igreja adventista perto da sua casa, você deve saber que os adventistas não comem carne de porco, não tomam café. Por quê? Ah, porque é impuro, porque a carne de porco é impura. Por que ele vê que é impura? Porque a consciência dele está impura, na consciência dele tem pecado. Esse não é o evangelho de Paulo. Esse é o evangelho dos 12, é o evangelho da circuncisão. Então, agora voltando mais à frente, na epístola de Paulo aos Efésios, Paulo fala mais um pouco sobre a função dele, a escolha, para o que ele foi escolhido. Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo estava preso, né, porque estava pregando entre os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Então você vê que Paulo diz que a pregação da graça foi confiada a ele. Ele diz isso também lá na carta aos Gálatas. Ele diz que quando ele se apresentou a Pedro, Tiago e João, eles perceberam que a graça havia sido dada a Paulo. O evangelho da graça é esse evangelho de liberdade. O evangelho da graça é esse evangelho que anuncia que as pessoas estão livres de condenação, estão livres do pecado, estão livres do diabo. É o que nós temos pregado aqui. Mensagem após mensagem. Depois ele fala no versículo 8 ainda de Efésios 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então veja só, Paulo descreve que o conteúdo da mensagem dele é pregar as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou seja, os mistérios de Deus. Nas próximas mensagens eu vou falar um pouco sobre o mistério. Pregar o mistério de Deus. Liga a TV e vê se tem alguém pregando o mistério de Deus, ou se tem alguém te dando envelope, falando para você andar em cima de sal. Ué, se corredor de sal faz alguma coisa na igreja, faz um corredor de sal na sua casa. Anda nele e vê se sua vida muda. Liga a TV e vê se tem alguém dizendo, olha, teu espírito e Deus já estão ligados. Essa foi a palavra de Jesus em João capítulo 4. Jesus veio inaugurar a era do espírito. Teu espírito e o espírito de Deus são um só. Teu espírito e o espírito de Cristo são um só. Deus está dentro de você. Você não vai ver isso. Você vai ver o cara pegando um copo com água e falando que aquele copo com água vai mudar a sua vida. O cara te dando uma rosa, falando para você levar a rosa para casa porque a rosa vai tirar o mal da tua casa. Rejeitando aquilo que está, por exemplo, em João 12:31. Jesus disse, agora o Filho do Homem vai ser levantado e o príncipe desse mundo será julgado. Será expulso. Quer dizer, Jesus diz que ele expulsou o mal na cruz. Aí o cara te dá uma rosa que ao ser cortada já foi morta, quer dizer, ela não pôde salvar nem ela, tadinha. Para você pôr na sua casa que a rosa vai tirar o mal da tua casa. Quer dizer, está tudo fora de você. Tudo está fora de você. Aí o cara diz para você que você não estudou, você administrou mal a tua vida, você foi egoísta, você foi um mau marido, um mau filho. Aí o cara diz para você assim, vem para a igreja, fica sem comer, faz jejum, come pão e água, igual as pastoras falaram lá no tal do programa delas, põe uma quantia X dentro do envelope que Deus vai mudar a sua vida. Quer dizer, é o jeitinho brasileiro levado agora para Deus. Deus vai fazer a tua vida toda errada virar uma vida certa só porque você pôs dinheiro no envelope e ficou sei lá quantas horas sem comer. Isso é mentira, estão enganando você. Estão mentindo para você. Estão manipulando você. Esse é o evangelho da circuncisão. Esse é o evangelho dos apóstolos. E quem insiste em dizer que não, os apóstolos eram amigos de Paulo e eles estavam pregando o evangelho que Paulo pregava, não é verdade. Em 2 Coríntios capítulo 11, lembre-se que eu disse que as comunidades que Paulo fundou, os apóstolos iam até elas. Isso você vê lá, por exemplo, em Gálatas. Quando Paulo disse para os apóstolos, disse que eles fizeram um acordo. Vocês vão aos judeus e eu vou ir aos gentios. Ou seja, eles definiram os limites. Logo em seguida no texto diz que
Paulo resistiu a Pedro em Antioquia. Antioquia não é Israel. Antioquia está fora de Israel. O que isso mostra? Só que os imbromólogos não querem que você saiba. Paulo e os apóstolos fizeram um acordo. Vocês ficam pregando aqui na Judéia e eu vou pregar no mundo grego. E diz que os apóstolos reconheceram que a graça havia sido dada a Paulo. O evangelho que deveria ser pregado aos gentios tinha sido dado a Paulo. Eles reconheceram assim. Logo em seguida, o que acontece? Pedro está lá em Antioquia. Os seguidores de Tiago estão em Antioquia, fora de Israel. Quer dizer, eles fizeram um acordo com ele e desfizeram esse acordo versículos depois, ou seja, instantes depois. Eram mentirosos, enganadores. E até os evangelhos registram isso. Pedro não teve pudor nenhum em negar Jesus. Quando Jesus é crucificado, as mulheres estão aos pés da cruz. Os homens todos sumiram. Depois eles viram heróis. Tiago, o Tiago, líder da igreja, que escreveu a epístola a Tiago, a epístola de Tiago, que eu já mencionei em algumas mensagens anteriores, que é uma epístola totalmente legalista, esse negócio de ungir com óleo que o evangélico adora fazer, está em Tiago, não em Paulo, não no evangelho de Paulo. Esse Tiago, segundo os evangelhos, que era irmão de Jesus, ele nem seguiu a Jesus. Ele não é o Tiago que faz parte dos 12. Esse Tiago veio depois que Jesus morreu. Ele, segundo os evangelhos, era irmão de Jesus, assume uma função proeminente, porque ele percebeu que tinha um movimento grande, ele poderia se dar muito bem, se deu muito bem. Ou você acha mesmo que esse bando de pastores que se vê por aí, as pastoras que eu falei que estavam na montanha, depois você vê as mulheres fazendo programa com aquela roupa bonita, de grife, joias reluzentes, você acha que isso aí vem da onde? Vem do céu? Ela ora e cai na cabeça dela? Vem do dinheiro que as pessoas põem em envelope. Hoje em dia, você ser evangélico, ostentar uma Bíblia, dá muita grana, dá muito dinheiro. E é atrás disso que eles estão. É atrás disso, é por isso que ninguém abre mão de dízimo. É por isso que tudo na igreja evangélica se resolve com grana. Tudo que você quer que Deus faça, você faz Deus fazer com grana. Quer dizer, Deus é pior do que uma prostituta. Você paga, Deus faz. Se Deus não fizer, você paga mais. É um cafetão, uma prostituta, é um agiota. Esse é o evangelho que esses homens pregam. E eles estão se dando muito bem. Essa teologia da prosperidade está prosperando, sim, os líderes das igrejas, porque o povo continua miserável. O povo continua ostentando rosinha, saquinho com sal, com arruda, achando que isso aí que vai mudar a vida deles. Paulo tinha um conflito. Paulo fundava igrejas, os apóstolos iam nas igrejas. Falavam mal de Paulo, ele escreveu 1 e 2 Coríntios para combater estes. Aí alguém vai dizer, não, mas não eram os 12. Ok, vamos ver a descrição de Paulo sobre eles. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ver Paulo falando desses apóstolos. No versículo 20, Paulo diz que eles se exaltavam, devoravam as pessoas, quer dizer, tomavam tudo que elas tinham, as punham em servidão, essa servidão de dízimo, de oferta, de jejum, do que é pecado, do que pode, isso é servidão. Paulo diz até, se alguém vos fere no rosto, quer dizer, eles chegavam a bater no rosto das pessoas, e eu já ouvi relatos de pessoas que apanharam de pastores e que continuaram nas igrejas. Quer dizer, a prática antiga é a prática de hoje. Aí Paulo descreve como que eles se exaltaram. Aí Paulo descreve versículo 22. São hebreus? Veja só. Isso que eles afirmaram lá, porque essa é uma carta-resposta de Paulo. Eles afirmaram, não, nós somos hebreus. Aí Paulo, também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles. Paulo diz que ele, como ministro de Cristo, sofreu muito mais do que eles. Agora, quem são esses eles que são hebreus, israelitas, descendência de Abraão? E que no próprio texto aqui, no versículo 5, Paulo diz, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Versículo 13, porque tais falsos apóstolos no original, tais super apóstolos são obreiros fraudulentos. Peraí, são hebreus, israelitas, descendência de Abraão, se exaltavam, como diz lá em Gálatas, eram as colunas, e eram chamados apóstolos. Quem são senão os 12? Quem são senão Pedro, Tiago, João, Mateus? Quem são? Existe algum registro de outro apóstolo que era judeu,
que era israelita, que ostentava o título de apóstolo, são eles, são os 12. Eles eram inimigos de Paulo. Eles se exaltavam sobre as igrejas. Eles, como diz Paulo aí em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, pregavam um outro Jesus e um outro evangelho. E este outro evangelho é o que Paulo fala lá em Gálatas. O evangelho da circuncisão, o evangelho que tem lei, que tem pecado, que tem Moisés, que tem demônio. Este é o evangelho que, se você ligar o rádio, ligar a televisão, você vai ouvir alguém com título de bispo, de apóstolo, de bispa, de pastor, pastora, pregando. Esse é um evangelho de maldição, porque ele não traz a vida, ele não traz liberdade para as pessoas, ele traz sofrimento, ele traz angústia, ele traz escravidão, ele traz peso para a vida das pessoas. Eu vou continuar esse assunto na segunda parte dessa mensagem, mas desde agora eu tento chamar você para a consciência. Acorda, acorda. Você que já descartou o Evangelho, Bíblia, Jesus, você não tem culpa. De repente você foi de uma dessas igrejas abusivas, ou você não foi, mas um parente seu foi, um amigo seu foi, ou nem amigo, nem parente foi, mas você vê na TV coisas de embrulharem o estômago, que embrulham o meu também. Eu quero dizer a você que esse não é a totalidade do Evangelho. Este é um Evangelho. Mas este não é o Evangelho de Jesus Cristo. Quer saber mais do Evangelho de Jesus Cristo? Entre em contato com a gente. Quer saber mais do verdadeiro Evangelho que pode te fazer livre, feliz, realizado, que pode apontar para você teu caminho, tua missão aqui na Terra? Entre em contato com a gente, escreve para novoeon52@gmail.com ou entre em contato com o administrador do canal. Logo nós voltamos para continuar falando sobre esse assunto. Namastê.